Da última vez que eu estive aqui, né, 15 dias atrás, 14, a gente combinou que eu ia fazer meio que uma série sobre as consequências da pandemia, né? Exato. E a gente começou falando de uma maneira bem geral. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre os relacionamentos, sobre como a Covid afetou as relações de uma forma geral, principalmente os relacionamentos amorosos. Então vamos começando, Bom, principalmente com os namoros, com os casais aí. exatamente. Eu acho que são dois extremos, né? Os solteiros e os casados. Então, os solteiros que estão respeitando a quarentena, que já não é mais quarentena, né? Ano Enia. Já virou. E a gente tem essas pessoas com dificuldade de encontrar parceiros, com dificuldade de pessoas que não vivem na mesma casa, né? Com dificuldade de se relacionar. E por outro lado, as pessoas que vivem na mesma casa e que às vezes estão fazendo home office ainda e estão vivendo uma overdose, eu falo, né? Às vezes são até saturados uns dos outros por conta dessa convivência intensa. Exato. E o que você tem notado, né, entre principalmente os casais que já têm uma união há tempos, em meio a toda essa loucura que estamos vivendo, Carol? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em relacionamento, a gente tem que pensar que as pessoas têm que manter uma individualidade. São indivíduos que se unem, né? E aí, para ser saudável, eu tenho que ter o meu espaço. E a outra pessoa tem que ter o espaço dela. Quando a gente pensa em pessoas que estão dentro de uma casa, sem poder ter muitas interações sociais, trabalhando, convivendo o tempo todo, lidando com filhos que estão tendo aula online, às vezes pets e por aí, né? A gente vê que essa individualidade ela deixa de acontecer. E o que a gente tem? A gente tem justamente uma dificuldade em respeitar o espaço do outro. Outra coisa que acontece é que, como a gente tem uma interação intensa, a gente entende que o outro vai saber o que a gente quer. Né? Ele vai adivinhar o que a gente está esperando, e isso não acontece. Né? Então, é muito importante que, por estar dividindo o mesmo espaço, por ter tarefas que precisam ser divididas, isso seja conversado. E que se crie espaços para as pessoas realmente descansarem um do outro, né? Então, não precisa fazer tudo junto o tempo todo. Às vezes, uma pessoa precisa ir para o quarto, botar o pé para cima, olhar para o teto, né? Simplesmente para dar um tempo do outro ou dos outros. Né? Esse espaço do indivíduo dentro de casa é muito importante para manter, para manter a saúde da relação e para manter a saúde mental de cada um. Para facilitar ainda mais no caso dos casais, dos casados, Carol, então o ideal seria uma cama king, né? Para cada um ter o seu espaço, né, Tony Machado? Né? Porque a cama pequena, pelo amor de Deus, ninguém merece também, né? Pois é, né? Uma cama king de preferência com uma divisória, né? Porque agora eu preciso do meu espaço. Dessa divisória. Dessa divisória. Agora eu quero ficar junto. Carol, e você também tem notado nos relacionamentos de namorados, de pessoas que têm ali o seu convívio dia a dia como namorado e namorada, que também tem mexido muito Tem nesse bastante. ponto? Nossa, é muito interessante, né? Eu acho que primeira coisa que acontece é que eu estava comentando dos casais, né, que são casados, eles começaram a brigar mais. E o namorado não é diferente, né? Briga mais, ou porque se vê pouco, ou porque se vê muito. Né? Olha só que interessante, né? Os relacionamentos em que as pessoas têm na família pessoas com mais idade e que são do grupo de risco, então essas pessoas têm que diminuir o número de contato. Isso às vezes favorece traição, né? Então as pessoas vão buscar o contato pela internet, vão buscar o outro. E aí, nesse contato com o outro, às vezes acaba confundindo as coisas, ou acaba surgindo, nem tem traição, mas acaba surgindo ciúmes, né? E tem conflitos por conta de tudo isso. E não é diferente com os casados, acontece a mesma coisa, porque a gente está procurando diversidade, a gente está procurando o diferente, né? E quando as redes sociais, elas acabam promovendo isso pra gente, né? Mas é muito fácil a gente confundir as coisas. É muita fantasia envolvido, né? Às vezes a pessoa tem uma certa visão de uma certa situação, principalmente em rede social. E aí, quando cai na real, vê que não é nada daquilo, né? Nossa, rede social é uma maravilha, né? Eu falo que é uma fábrica de fantasia. Exatamente. Né? E aí as pessoas realmente se confundem e acabam sofrendo por conta disso, porque se apaixonam por um perfil.
né? Um perfil que nem sempre corresponde à realidade. E também não é maldade de quem monta o perfil. É como a pessoa às vezes se vê, como a pessoa se Um enxerga. pouco de vaidade também, né? Tem vaidade. Carol, falamos sobre relacionamentos, né? Marido e mulher, de namorados. E o relacionamento, contando assim, estou trabalhando no home office, moro com minha avó, com meu avô, com os meus pais e também preciso dar atenção para o meu serviço. Também mudou muito essa situação? Nossa, eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Eu estava conversando com uma pessoa que precisa gravar vídeos. E aí ela estava me explicando que para gravar o vídeo, às vezes ela tem que se trancar dentro do banheiro. Né? Porque pelo som, né? Você tá dentro de um ambiente de casa com um monte de gente, aí tem cachorro latindo, aí passa o sorveteiro na rua buzinando, né? Então, assim, é um baita de um desafio. Aí você tá numa reunião, esses dias, não lembro com quem que eu estava conversando, que parecia aquele programa que passou um vídeo uma época de um cara trabalhando e a criança entrando, e aí a mãe pegando a criança, assim, né? E esses dias eu estava conversando com alguém que aconteceu a mesma coisa, a mãe foi lá e puxou. Né? Então, assim, são os desafios do home office. Outra coisa é que a gente não tem mais limite, né? Eu saía para trabalhar, eu tinha hora para entrar, eu tinha hora para sair. Pelo menos a maioria das pessoas Para tinha fazer isso. meu almoço, para... Isso, né? Então, eu separava a minha vida familiar do trabalho. Agora tá tudo misturado. Agora, imagina que, de repente, nessa casa, tem mais de uma pessoa trabalhando, né? Aí tem a criança estudando, tem o avô que precisa, às vezes, de cuidado, tem a mãe que precisa trabalhar pela internet, e a disputa pela internet também é grande, né? É grande. E até mesmo como você disse na última participação sua aqui, as crianças, elas vivem o momento, né? O hoje. E às vezes você chama a atenção da criança, determinada situação, depois de um minuto ela já está praticamente repetindo o mesmo erro. E aí fica difícil, né? Às vezes tem que ficar puxa, você fala, viu, não pode. Aí não adianta nada, às vezes a criança é o normal dela, né? Às vezes a criança não tem essa noção, né? Do que pode, do que não pode. Por exemplo, eu atendo, às vezes de casa, eu faço o atendimento online e eu fecho uma porta que dá para uma salinha de brinquedo da minha filha. Antes de eu ir para essa salinha pro meu escritório, né? Que é depois da salinha de brinquedo, eu falo para ela, pega o que você quer. Gente, é a mesma coisa que falar, olha, não pega. Eu já fiz uma placa, botei lá, ela sabe ler. Tá lá escrito, estou em atendimento. Aí eu só escuto, pá, pá, né? Então, atrapalha, gente. Agora, imagina numa reunião de uma empresa, né? Eu acho que é muito mais complicado isso. E como o psicológico da pessoa fica com tudo isso, Carol? Lembra que a semana passada a gente falou um pouquinho de estresse? Eu falei que assim, a gente tá numa condição... A semana passada não, retrasada, né? Isso. A gente fala muito da questão do estresse porque nós estamos submetidos a uma série de estímulos novos. Então, isso só agrava o estresse. E aí, isso interfere em todas as relações. Interfere na produtividade, no trabalho. Interfere na minha paciência. Às vezes eu fico mais irritado, eu fico mais inquieto, né? Menos produtivo, como a gente estava falando. E isso também interfere no relacionamento pessoal. Porque eu tenho que descontar em algum lugar, né? Não adianta. E aí, quem tá perto, quem a gente confia, quem a gente tem mais intimidade, acaba sobrando para essas pessoas. A paciência e o psicológico é o que mais está tendo que trabalhar nesse último ano, né, Carol? Nossa, com certeza. Eu não sei se vocês viram, mudando um pouquinho, né, pros solteiros. Vamos falar dos solteiros também, que eles também estão passando por um desafio, né? Que antigamente a gente saía, ia pra balada, e aí a gente encontrava pessoas no barzinho, na balada, e conversava. Hoje tem um boom nos aplicativos, né? A gente já tinha uma tendência, com essa questão da pandemia, isso aumentou. Mas o sexo, se a gente parar pra pensar, ele tá controladinho, a gente não tem uma quantidade muito grande, né? Isso não tem acontecido com a frequência que geralmente as pessoas faziam. Tem um estudo mostrando que há um risco muito grande de aumentar o número de DSTs, inclusive do HIV, pós-pandemia. Né? Porque as pessoas vão se soltar. E é aquela coisa, né? Tô muito privado, não tive contato. Então pode ser que isso proporcione contato sem tanta consciência, sem tanto cuidado. Agora, com toda essa situação, Carol, o que você determina aos casais
Por exemplo, quando surge uma determinada situação onde, né, como você mesmo disse aí, tem que discutir aquela situação, né, analisar tudo o que está acontecendo, como que a pessoa deve se comportar com relação à outra para que não, né, o negócio não saia dos trilhos. Eu acho que assim, primeiro a gente conversa, né? Acho que o primeiro ponto é esse, conversar. Segundo, respeitar o espaço do outro. Aquilo que eu falei, vamos criar áreas para as pessoas poderem respirar, para poder se organizar mentalmente, porque às vezes eu preciso sair da situação, pensar um pouquinho para voltar e discutir. Porque se eu respondo de imediato, às vezes eu tô tenso, eu vou responder não para resolver, eu vou responder simplesmente para me defender, e aí isso não resolve o problema. Né? Se a gente levar em consideração tudo isso que a gente está falando, ó, estresse, irritação, né? Então a gente está com uma irritabilidade maior, muito mais sensível ao contexto. Então é mais importante ainda a gente ter esse espaço para pensar, esse espaço para me organizar e depois voltar para esse problema que está me afetando e conversar. Então, vamos dividir os trabalhos de casa, vamos dizer ao outro o que a gente realmente está sentindo, né? Mas de uma maneira que a gente chama de assertiva. O que é assertivo? Não é ser agressivo, então não é falar assim... Ah, porque você é um chato, ou você é um espaçoso, você é um folgado ou folgada, e assim por diante. Desorganizado, desorganizado. Não, olha, eu preciso de ajuda, a gente precisa se organizar, eu preciso do meu espaço, você está entrando aqui e isso me atrapalha, né? Então eu acho que essa conversa saudável, que às vezes se perde com essa convivência diária, como eu falei, com a intimidade, né? É muito importante a gente resgatar. Então... Pode falar, Tony. Não, a Alex Servija, eles mandaram aqui. Como diz o ditado, paciência tem limite, mas não tem que descontar nas pessoas. Exatamente, paciência tem limite, mas vai recuperar essa paciência fazendo uma caminhada no bairro, né, deitando na rede um pouquinho, lendo um livro, ouvindo uma música que gosta, depois você retoma. Né? Você não pode descontar o tempo todo em quem está perto, porque quem está perto também tem limite. Né? Exato. Aproveitando que eu passei aqui pelo Facebook, a Sabrina Paula também mandou aqui. Carol, excelente profissional. A Luciana Bellini, amo você, Carol. Mandou aqui também. Tem mais participações aqui. Alexandra, né, Marquinhos? Dos Santos. Saudades das palestras que ela ministrava nas escolas. Ai, que gostoso. Várias participações aqui. E lembrando sempre, né, Carol, os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham, eles podem fazer a sua pergunta, se está com alguma dúvida, que esteja na sua alçada, né, de responder. Com certeza, pode encaminhar aqui para a rádio, se quiser encaminhar para mim também pelo Facebook, pelo Instagram, fiquem à vontade, vai ser um prazer responder, né? E eu acho que é muito gostoso, porque quando as pessoas trazem um tema, a gente está atendendo a demanda deles. Com certeza. Né? Eu acho que um tema legal que a Carol poderia trazer pra gente aí, já na próxima, não sei, se tiver algo até mais interessante, seria com relação ao celular. Às vezes o casal, né, fica vendo no canto ali no celular e fala, não, a hora que der uma brecha eu vou tentar ver o que tá acontecendo ali. É interessante, né, a gente entrar nesse mundo aí, né, Carol? Eu acho. E aí entra na questão da privacidade de novo, né? Exatamente. Vamos entrar nessa questão da privacidade novamente. Eu acho que é um tema fantástico. Relacionamento é sempre muito gostoso de falar. Vou anotar e vou trazer. Eu só queria, pra gente finalizar, né, colocar para as pessoas que eu acredito que a Covid ela veio para ensinar a gente uma coisa muito importante. Que a gente era muito focado no ter as coisas. Né? E de repente o ser se tornou extremamente importante. Porque não adianta nada eu ter um monte de coisa e não ser uma pessoa agradável. Porque hoje a convivência com os familiares, com as pessoas próximas é intensa. Se eu não tenho habilidade social, se eu não sou uma pessoa agradável de se lidar, eu acabo perdendo as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que são importantes. Acho que isso é algo pra gente pensar bastante. Muito bom. Também, ó, só pra gente finalizar, a Maristela Santos. Bom dia, que saudade de levar meu filho pra escola. É um tema também que... Sim. Muitos pais e mães também estão, acho que mexe com o psicológico, né, Carol? Porque podia levar o filho até a escola, sabia que o filho estava ali, tinha com o que se distrair e hoje nem isso... Hoje nem isso, né? Como a gente está privado de coisas básicas
E aí a gente acaba sendo afetado. Não adianta, né? Quando eu falo do estresse, é isso. Tudo mudou. Né? E a gente não sabe se um dia isso vai ser retomado. Né? Por isso que a gente fala de novo normal. É. Carol, quero agradecer a sua participação em mais um dia. Tenha uma excelente terça-feira e um ótimo dia de trabalho para você. Obrigada, Tony. Obrigada, Marquinho. Valeu, Um abraço, Carol. gente.